Olá, pessoal. Está começando mais um podcast Arrocha Manaus para você, meu amigo internauta. E hoje o nosso papo é muito interessante. Eu vou conversar com o Dr. Hipólito Rodrigues e com o Paulo Cardoso. Eita, eles são aí sócio e fundador do MDH Treinamento e Consultoria. Essa dupla aqui. Vamos falar sobre biomedicina e psicanálise. Tudo bem, doutor Hipólito? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, é um prazer estar aqui, no seu podcast. Tô vendo que a dupla tá afinada aqui pra gente falar de um monte de coisa interessante, né? Que é a biomedicina, a psicanálise, tem sobre hipnose, enfim. Vamos começar aqui. Doutor Hipólito e doutor Paulo, vamos direto ao ponto. A hipnose, ela é sempre cercada de muito misticismo e também de mistérios, né? Então nos conte um pouco sobre a hipnose. Quem pode falar para mim? Bom, a hipnose é uma técnica, né, de milhares de anos, desde os egípcios. Não tem uma data específica, né? Chegou ao Brasil através dos mágicos e por isso que tem esse ar de algo esotérico. Mas na verdade é uma técnica, né, que Freud, quando trouxe à luz, né, da psicanálise, se tornou uma ferramenta importantíssima para a terapia integrativa. Então, através dela, você pode tratar medos, traumas, fobias, então tudo de ordem psicológica. Doutor Paulo, os senhores são formados, né, em biomedicina e psicanálise. Fale um pouco para que serve a hipnose, quando ela é indicada. Tá. A gente tem que pensar que a hipnose, a estrutura dela principal é emocional. Vamos imaginar assim, se você tem uma artrite, você precisa de um medicamento. Certo. Agora, se você tem um problema a fundo emocional, separação, medos, fobias, traumas, então a hipnose é um recurso fantástico para você acessar o inconsciente naquele momento traumático e fazer uma ressignificação. Muito bem. Fala um pouco sobre esse treinamento e consultoria que os senhores fazem também. Sim, claro. Há 12 anos, muitas pessoas nos procuraram por conta de treinamentos para empresas. Então, técnicas de venda, pessoas que trabalham no distrito que querem que as pessoas tenham uma melhor habilidade cognitiva. Então, surgiu um momento, né, aqui em Manaus e no Brasil, na qual as pessoas procuravam treinamento de inteligência emocional, né, que surgiram vários coaches. Então, daí nós trouxemos toda essa bagagem que nós temos aí de 25 anos, de consultório, treinamentos com hipnose, e nós criamos aí vários cursos voltados para venda, para treinamento de coachings, né, e alguns cursos de hipnose, pessoas que gostam da hipnose, não qualquer pessoa, profissionais da área de saúde, então médicos, dentistas, psicólogos, que conhecem a técnica, sabem qual o benefício que ela tem para a saúde, então nós damos, o nosso público são essas pessoas. Hipnose, estou vendo aqui no nosso roteiro que tem a hipnose clínica, formação de hipnose clínica. Explica um pouco, doutor Paulo, para a gente. Tá. Na realidade, existem 3 tipos de hipnose. Tem o street hipnose, que é uma hipnose que é feita nas praças, uma brincadeira que é feita nas praças. Tem a hipnose de palco, que é uma hipnose que você cria um roteiro para colocar várias pessoas em cima do palco e dentro desse roteiro você faz uma brincadeira. E existe a hipnose clínica. A hipnose clínica nós usamos a parte da psicologia, da psicanálise, para poder entender lá no inconsciente alguma informação traumática e que essa informação atrapalha a vida da pessoa. Então a hipnose clínica ela é um fator muito interessante, porque a informação que entra no inconsciente, ela não é uma informação aleatória, ela entra e fica vários dias fazendo uma função de ressignificar e mudar um padrão emocional. Então a função da hipnose clínica é essa, você ir lá no inconsciente, colocar uma informação, e essa informação vai fazer com que a vida dessa pessoa, com o passar do tempo, vai melhorando. Medo, pânico, terror, ansiedade, insônia, não importa. Desde que o aspecto seja de fundo emocional. O mundo passou por uma pandemia recentemente, né? Que deixou muita gente com traumas aí emocionais. Os senhores têm sido procurados por pessoas que sobreviveram àquela pandemia, né? A pandemia? Tá. Tem que entender o seguinte, quando as pessoas, antes da pandemia,
Vamos supor, você está aqui no teu podcast, você sai daqui, vai para o shopping, vai conectar com os amigos. E quando veio a pandemia, as pessoas não faziam mais isso, elas tinham que ficar dentro de casa. Então, essa informação de você sair do teu local de trabalho, ir para uma academia, conectar com os amigos, você liberava de uma certa maneira o teu estresse. Mas quando você ficou enfurnado numa caixinha, num quadrado da tua casa, aquele estresse que você externava de uma certa forma para não levar para casa, aí você começou a perceber dentro da pandemia que alguma coisa emocional começou a atingir. Aí vi aquelas informações traumáticas da pandemia, de perdas, né? Infelizmente, algumas emissoras de televisão colocaram muita coisa muito forte. Então, aquilo você já tinha um comportamento emocional, um pouco emocional negativo. E aquela informação veio, duplicou aquilo dentro de você. Então, quando as pessoas, mesmo dentro da pandemia, procuravam eu, doutor Hipólito, para que a gente nós fizéssemos um trabalho de fundo emocional para elas não surtarem. Então, hoje, as pessoas que estão nos escutando, elas passam pelo transtorno do estresse pós-traumático. Então, nós passamos por uma grande guerra emocional, uma grande guerra física, e agora nós estamos sofrendo esse transtorno. E a hipnose é uma excelente ferramenta para tratar esses transtornos. Olha, eu estou vendo aqui, doutor Hipólito, a hipnose é a mesma coisa que um estado de sono, por exemplo? Não. A hipnose, ela age por frequências. Então, eu tenho várias frequências até chegar ao sono do REM, que é o sono, na qual é o sono reparador. Quando você entra no estado de hipnose, eu posso te levar para estágios diferentes. Então, o estágio do sono é um estágio na qual você perdeu a tua cognição e você está no estado do imaginário. Então, você está ali alucinando, né? Então, você está em delírio, você está dormindo, né? E é por isso que tem as terapias oníricas, né? Então, o que acontece? Quando você faz hipnose, nós te levamos para um estado de frequência, então o cérebro é frequencial, na qual esse estado você tem uma permissão do teu inconsciente, na qual ele abre uma pequena janela onde eu posso acessar e posso colocar informações. Como acessar informações? Por exemplo, eu quero te fazer uma regressão de idades. Então, nós conseguimos buscar informações que no teu cérebro você não lembra mais, seja de muitos anos atrás, seja de um momento que você passou muito triste, por motivos na vida, teu cérebro bloqueou, mas ele trouxe informações para cá, para o presente, que te trazem traumas. Então, a hipnose, diferente do sono, no sono você simplesmente está num delírio, né? Você está realmente brincando com o teu imaginário. Então, você não consegue acessar informações que estão presas dentro do teu arquivo lá, do teu HD, né, pessoal. Então, com a hipnose você consegue, por isso que é diferente de sono, você consegue entrar em regiões na qual o teu cérebro achou que já tinha confrontado, que já estava tudo bem, porém ele te traz traumas de medo. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de entrar num elevador, então ela entra num elevador, ela fica com falta de ar, tem ataque cardíaco, né? Porque ela está acessando uma informação inconsciente. Quando nós vamos fazer uma terapia com hipnose para descobrir por que isso acontece, e nós levamos uma técnica chamada regressão, nós conseguimos entrar em regiões na qual um sono não vai permitir que você acesse. Então, não é um sono. Então, você consegue fazer uma regressão, você chega num momento específico de onde houve um trauma. Por exemplo, esse trauma pode vir do momento que a pessoa que era bebê está nascendo, naquele momento o cordão umbilical ficou no pescoço. Então, ela está num ambiente que parece, olha, ele faz uma analogia, que parece escuro, fechado, e quando ela vem aqui para a idade atual, ela vai ter aquela sensação de estar sufocada, e nada mais é do que um gatilho que foi criado num período na qual ela não tem relevância nessa memória. Então, para você entender, então, existem estágios de sono, e a hipnose não é sono porque você consegue acessar regiões importantes de lembranças que trazem traumas para cá, para a idade atual. Né? Então, você consegue, através desse estado, né, frequencial, acessar memórias na qual você consegue ressignificar. Então, você diz para o cérebro que aquele momento do trauma não era realmente aquilo. De repente, você caiu um paninho no rosto do bebê, e aí nós contamos uma história para essa memória primitiva, né,
dizendo que, na verdade, ela não está em perigo, caiu um paninho no rosto, aí nós fechamos o subconsciente, volta para o estado que parece sono, mas não é sono, e quando vem aqui para o estado atual, não tem mais trauma, porque nós entramos num estágio, né, que te deixa muito relaxado, mas que há uma permissão subconsciente para você acessar memórias que você não tem acesso agora. Então ela não é sono. Todas as pessoas podem ser hipnotizadas? Todas as pessoas podem ser hipnotizadas, porém tem uma margem que nós não entramos nessa questão. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que está bêbada, está embriagada. Então, se você faz essa pessoa, de repente, acessar um estado de hipnose, ela pode entrar no estado crítico, por exemplo. Se de repente você tem uma saudade imensa da sua mãe ou do seu pai que já faleceram, quando você está no seu estado consciente, você está aqui físico, né, em todas as suas cognições, se eu te faço trazer essa imagem, você vai chorar, você vai sentir saudades, mas você não vai perder o controle. Uma pessoa que está embriagada, Perde né, o controle. vai perder o controle, você não sabe qual é a atitude dela. Então, dentro de 2%, que é uma pessoa que faz uso de... São adictos, né? Que fazem uso de álcool ou de drogas. Ou então que tenha um síndrome de Down muito elevado. Então, essas pessoas, dentro da literatura, nós não temos por ética, nós não fazemos hipnose com elas. Existe algum perigo na prática, doutor Paulo? É assim, quando a pessoa procura um profissional em hipnose clínica, ela tem que entender o seguinte: primeiro, hipnose é uma permissão, você permite ser hipnotizado para que nós conseguimos acessar o inconsciente para fazer uma modificação emocional. Mas a gente entende que para a pessoa procurar um profissional que trabalha com hipnose, não é só um curso de hipnose. Ele tem que procurar uma pessoa que entenda da parte psicanalítica. Porque a parte psicanalítica, lá, através das perguntas, respostas, das observações, é que nós vamos elaborar uma terapia sob medida para essa pessoa. Então, eu acredito que a hipnose, ela é uma ferramenta que não pode ser para qualquer pessoa. Então, se você pergunta que é perigosa, eu acho que qualquer profissão é perigosa, né? Mas nós temos uma ética profissional, eu e o Dr. Hipólito, de observar o que ele está atendendo, o limite que aquela pessoa pode chegar, para poder que essa técnica da hipnose ela seja confiável. Doutor Hipólito, a hipnose ela consegue tratar vícios e fobias? Tudo de ordem psicológica, tá? Vícios que são ligados a algum tipo de trauma, por exemplo, uma pessoa compulsiva em alimentar, por exemplo, ela come porque ela está realmente ali tá jogando ali aquela ansiedade em cima do alimento. Uma pessoa que fuma porque está buscando uma zona de conforto, de segurança. Então, ela quer fazer parte de um grupo. Então, qualquer tipo de vício, ou trauma, ou medo, que seja dentro desses fatores, né, que são gatilhos emocionais, aí é tratável com a hipnose. Olha só, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, não sei quem é que vai me responder, se é o doutor Paulo ou o doutor Hipólito. A pessoa pode falar algo que não gostaria durante uma sessão? Isso é bem interessante. Eu posso responder essa, que é uma coisa que acontece muito. Olha, geralmente, quando as pessoas vêm no consultório, elas vêm abertas para falar. Só que muitas vezes vem o casal. E a esposa quer saber, de repente, o que esse jovem está fazendo quando está fora de casa. Então, ela pode falar? Pode. Tá? Então, isso não é um mito, é uma verdade. Então, as pessoas podem falar tudo e elas já vêm abertas para falar. Sim. Só que, por uma ética profissional, entre mim e o paciente, entre você e o Dr. Paulo, tudo que é falado, tudo que é conversado, toda a parte terapêutica do consultório é estritamente fechado a você e o paciente. Então, de forma nenhuma, um acompanhante vai estar dentro da sala contigo na hora da terapia. Tá? Então, você vai estar muito à vontade, tudo que é conversado vai ficar naquele ambiente. Agora, nós temos algumas precauções. Por exemplo, se você traz um adolescente, um menor de idade, vai estar um acompanhante lá, por questão de segurança. Questão de segurança. Isso está dentro do código de ética? Sim, claro. Tá? Então, é possível falar, mas aí eu falo para os amigos que vão assistir depois, não se preocupe, tudo que você fizer dentro do consultório é restrito entre mim como profissional e você como paciente. Então, nada do que é conversado ali vai ser externado a mais ninguém. Bom, sobre o PNL,
Eu sei que alguém aqui, dos dois, também tem formação, né? E em que momento procurar um profissional? É porque a PNL, vamos supor, ela é um segmento da hipnose. É uma sigla, né? PNL, Programação né? Neurolinguística. Certo. Né? A questão é que, assim, ó, quando eu devo fazer a PNL e quando eu devo fazer a hipnose. Na realidade, o que nós fazemos é agregar tudo. PNL, hipnose, a neurociência, tudo no tratamento. Porque a PNL, eu consigo reprogramar uma mente? Consigo. Mas desde que ela permita que eu faça alguns segmentos. Então a PNL ela foi criada para que a terapia ela fosse um pouco mais rápida, um pouco mais objetiva. Mas, como toda a parte terapêutica da PNL, ela também tem um pouco do limite. A hipnose não tem limite. Muito bem. O bate-papo está gostoso, né? Muitas perguntas, mas eu gostaria de dizer o seguinte: que dica os senhores dariam para quem está passando por um problema nesse momento? Qual é a dica de procurar um profissional? Que profissional? A primeira dica que eu tenho para falar para os amigos é assim: procure alguém que tem uma experiência de vida. Eu costumo falar para as pessoas assim: você não vai tratar alguém que tem depressão se você não conhece o que é depressão. Você não conhece o que é ansiedade. Então a primeira coisa que você tem que procurar é alguém realmente que entenda do que se faz, alguém que tenha anos nesse meio de terapias, né? E alguém que tenha realmente um nome, né? Alguém que já esteja ali, que você tenha uma confiança. Então eu digo para todas as pessoas assim, que cabeleireiro, médico e dentista, você só vai com ele. Você tem aquela experiência. Eu, por exemplo, um dia fui trocar de cabeleireiro, passei, sei lá, quase 2 anos procurando alguém porque eu não achava alguém. Quando você vai no dentista é a mesma coisa, e o médico é igual. Então, quando você, de repente, sente dentro do seu ser, eu quero fazer hipnose com o Dr. Paulo, eu quero fazer com o Hipólito. Então, tenha a sua experiência, né? Sinta se é esse profissional que vai atender, né? Que vai ser aquela pessoa que você busca. Mas procure alguém de referência. Uma mensagem, primeiro com o Dr. Paulo e depois com o Dr. Hipólito. As pessoas têm que entender que nada na vida não muda se elas não mudarem. Muito bem. A hipnose ela é justamente esse fator terapêutico para que se proporcione uma grande mudança na vida. Doutor. Olha, existe um japonês, eu não lembro o nome dele agora, que ele disse assim, foi o criador, na verdade, daquelas velhinhas da Bolsa de Valores que são os candles, né? Certo. Então ele criou a frase que ele disse assim: colocar ideias novas é fácil, difícil é mudar as antigas. Porque geralmente quando alguém passa por muito tempo por algum problema emocional, ou vive problemas de relacionamento, ou enfim, problemas da vida, você está aberto a ideias novas. Mas quando você quer trocar para mudar o significado daquilo, para tentar mudar você, mudar o ambiente, mudar suas atitudes, geralmente a ideia que você tem de vida te impede de seguir. Muito bem. Para finalizar, rede social, onde encontrá-los, Dr. Hipólito e Dr. Paulo? Nós só usamos a oficial, que é a @mestre da hipnose. Só temos ela. Então, nossos pacientes são indicações. Então, o consultório ele vem de um paciente que deu certo e vem. Hoje nós não temos placa, mas há 25 anos nós não temos placa. Então, os pacientes vêm pela única rede social que nós temos, que é o Instagram, e de indicação de um paciente que vem. Dr. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade incrível, né, de estar nesse podcast maravilhoso com você, que é uma pessoa maravilhosa, nos dando essa oportunidade. Muito grato. Obrigado, doutor. Muito obrigado, querido, pela sua oportunidade. Vamos lá. Obrigado mesmo. Só tenho a agradecer. Bom, foi mais um podcast Arrocha Manaus. Vem mais por aí.